No vídeo de hoje, eu quero trazer um pouco de conceito aqui para vocês. Não sei se vocês conhecem, mas com certeza vocês já utilizaram, que é o tal das funções de nível superior, as Top Level Functions. Esse é um conceito que nada mais é do que você colocar funções dentro de um arquivo e poder chamar elas diretamente. O Dart por padrão, né, o Dart em si, ele não é assim, não diria que ele é fortemente orientado a objeto, mas ele permite você criar funções fora de classes, coisas que no Java não acontecem, coisas como outras linguagens Java, C Sharp, isso não é possível. Por quê? Justamente você é obrigado a criar classes, muitas vezes, com só um método específico, um método estático, por exemplo, para poder ter acesso a esse cara. E dentro do Dart isso não é permitido. E o que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo é todo um conceito, toda uma forma de se trabalhar de um cara que veio de uma linguagem que tem classes estáticas e uma opinião minha de como que a gente utiliza isso e uma forma de você, sim, repensar a utilização desses caras. Então, bora pro vídeo. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart e no canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Então se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like para ajudar a gente aqui no canal a crescer cada vez mais, trazer mais conteúdos de Flutter e Dart para você. Então vamos lá, vamos entender esse conceito de Top Level Functions e como que eu, Rodrigo Raman, trabalhei até agora e eu pretendo repensar esse tipo de coisa. Bora lá? Bora lá entender então. Estamos aqui na minha tela, tô aqui num projetinho Dart simplão, tá? Só criei um projeto bem Dart chamado Top Level Functions pra gente poder estimular esse conceito, tá? E como todo projeto que deve existir na face da Terra, sempre vai existir uma classe DateUtils. A classe DateUtils, ela é de extrema importância para todo mundo. Eu acho que a grande maioria dos projetos que tenham que trabalhar com data, tem que apresentar uma data, tem uma classe DateUtils, é padrão. Eu acho que todo projeto já devia ter um no template dele. Então essa classe nada mais é do que uma classe no conceito do Java. Se você estivesse falando dentro do Java, esse seria uma static class, uma classe estática, que aqui no Dart não existe esse conceito, mas é como se fosse uma classe estática, onde só tem métodos estáticos. O que é uma classe estática? É uma classe que não tem métodos de instância. Então na hora, o que seriam métodos de instância? Var DateUtils seriam aqueles métodos que quando você instancia a classe, eles ficam disponíveis para vocês, tá? Então o ponto toString é um método de instância, o ponto hashcode, o ponto alguma coisa que você pode ter acesso a esse cara, tá? Então esses aí são métodos de instância. Esse DateUtils nada mais é do que uma classe estática com métodos estáticos. E a chamada dele nada mais é do que simples e direta, seria aqui, por exemplo, um format PTBR, DateUtils, datetime.now. Pronto. Isso aqui, se eu rodar esse programa agora, que não é mais DateUtils, é today, ele vai simplesmente printar a data de hoje daqui no meu console no formato PTBR, no formato brasileiro. Então, se eu printar e rodei isso aqui, ele vai rodar 20/7/2023, que é a data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Legal. Então, isso aqui é uma característica que a grande maioria das pessoas trabalham. Por quê? Porque a gente vem, pessoas que vêm de linguagens que são fortemente orientadas a objeto, fortemente é o quê? Que se você não tem outra forma de trabalhar, a não ser colocar um método dentro de uma classe, está acostumado a trabalhar com esse tipo de coisa. Porém, aqui no Dart, a própria equipe do Dart, a própria documentação, não aconselha você a utilizar esse tipo de coisa, considerando uma regra, em regras de implementação, como um code smell, como se fosse uma classe que tem alguma coisa de errado, que não está semanticamente ou não está correta nos conceitos do Dart. Não é que ela não está correta, funciona, tá perfeita, só que nos conceitos do Dart ela não está certa. E aonde que está isso? Se você olhar aqui dentro da documentação do Dart.dev, em Effective Dart, na parte de designer, tem uma regra aqui chamada Define Avoid Class with Only Stacked Member, que essa nada mais é do que definir uma classe que contém somente métodos estáticos. Ele até faz um comentário assim que do Java, isso que eu falei, que são fortemente orientados a objeto, que tudo tem que estar dentro de uma classe e tudo mais. Só que no Dart tem
as top level functions, variáveis e constantes. Então you don't need a class just to define something. Então você não precisa de uma classe para definir isso. Então aqui, por exemplo, ele coloca uma prática ruim, você tem, por exemplo, um dateUtils com um método estático aqui dentro, ou mesmo um underline favoritos, uma classe privada aqui, com uma constante estática aqui com um dado, que o correto seria você simplesmente ter uma função e uma constante dentro desse arquivo e considerar até a utilização de library, tá? Como se fosse uma library. O que ele quer dizer? Vamos lá, olhando para o nosso dateUtils novamente, vamos ver aqui que eu criei uma classe dateUtils library, que nada mais é, eu arranquei fora aquela classe, a classe, vamos dizer assim, estática aqui, aquela classe, a instanciação do class, blá blá blá, e joguei as funções diretamente aqui. Olhando o primeiro passo, para um javeiro, para um cara que veio de Java, isso aqui é quase como um pecado mortal. Eu falo, meu, o que é isso? Funções globais, pelo amor de Deus, que loucura! Não pode ter funções globais dentro de um projeto? E realmente, não pode. Mas o Dart trabalha de formas diferentes. Uma classe com um objeto estático, com um método estático, constante, variável e tudo mais, nada mais é do que a mesma coisa que funções dentro de um arquivo. Então, isso aqui e uma classe estática são exatamente a mesma coisa, são tratados internamente no Dart como exatamente a mesma coisa. Vai ocupar um ponto de memória específico compilado acessado pelo GCP, que é o Garbage Collector, para ser eliminado, da mesma forma que classes estáticas, métodos estáticos. Então, são coisas que são tratadas da mesma forma. Porém, aqui dentro do Dart, isso é a forma correta da gente trabalhar. Mas aí, eu vou levantar agora aqui um ponto importante e um ponto de opinião minha, que com certeza você vai concordar comigo em um certo ponto. Vamos lá. Para a gente utilizar esse cara, a função, ou a classe estática, nós temos aqui a possibilidade de chamar o dateUtils ponto e chamar um método que a gente quer. Para fazer o nosso today fun, agora eu preciso saber o nome da minha função. Então, format datetime.ptbr, datetime.now. A função em si vai fazer a mesma coisa. Print today fun, né? Se eu rodar aqui, vai printar 2 vezes 20/7 de 2023. Tranquilamente, printou 2 aqui, tá vendo esse 2 aqui na frente? Printou 2 vezes. Então, isso aqui nada mais é do que a mesma coisa. As duas funções estão trabalhando da mesma forma. Só que qual é a grande diferença? A grande diferença está na produtividade. O que eu tô falando de produtividade? Se eu não conheço, sou novo no projeto, não conheço essa função, ou não conheço esse arquivo dateUtils library, como que eu sei os métodos que estão dentro dela? Numa classe dateUtils, basta eu apertar o ponto, eu estou vendo todas as funções aqui, inclusive posso ver a documentação dela, ver o que ela pode trazer para mim. Com um arquivo com funções de nível superior, de top level functions, eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho que tentar adivinhar o nome do método que eu coloquei, ou então eu tenho que entrar aqui dentro da library, olhar todos os métodos que estão implementados aqui. Ah, esse aqui que eu quero. Ah, beleza, parse date. Aí eu venho aqui na minha classe. Ah, então vamos lá, parse date. Tá? Então isso é um fator muito ruim, onde a gente tem a produtividade, a gente diminui a produtividade em projetos muito grandes e que talvez não sigam um padrão de um projeto, não siga alguma organização de código, de pastas, design de código dentro dele. Pode ser muito difícil de você encontrar os arquivos e pode ter uma dificuldade grande de ter, vamos dizer assim, classes duplicadas ou métodos duplicados que fazem quase a mesma coisa, só que são apenas com um nome diferente. Porém, contudo, entretanto, nada está perdido. Se você encontra aqui, pelo Ctrl+Shift+P, ou pelo Ctrl+Shift+N, um dateUtils, putz, aqui, tá aqui essa classe. Eu posso fazer esse import aqui na mão e, por meio de alias date_utils, eu posso ter a mesma possibilidade que nós temos aqui no dateUtils, conseguindo agora com o date_utils saber todos os métodos, ou funções, que aqui não são métodos, né? Funções, variáveis e tudo que existe dentro desse cara, criando realmente o conceito de biblioteca, de library, tá? Essa é a forma que você pode trabalhar para ter
os dois mundos encaixados. Aquele mundo onde você tem a forma correta de se trabalhar com o Dart, onde você coloca as funções de nível superior, mas não perde a produtividade que você tem com DateUtils na hora de codar o nosso cara. Então, essa é a forma correta da gente trabalhar com o Dart. Se é a forma correta a gente trabalhar com o Dart, mas traz essa dificuldade, com os alias de import, você consegue ter essa mesma questão. Tá bom? Então, essa isso que eu quero, esse conceito que eu quero trazer aqui para vocês. E aí agora eu quero deixar uma dúvida aqui para vocês. Quero deixar que vocês deixem aqui no comentário. Você costuma utilizar dessa forma? Qual que é a forma que você acha e se você já desenvolve, você usa dentro do seu projeto? E qual que é a forma desses dois exemplos que você acha que fica mais fácil ou que nós devemos seguir como um padrão? O Dart indica pra gente que a gente tem que utilizar funções de nível superior. O que você acha? Qual que é a sua opinião agora que você sabe exatamente a função dela e como você deve ser utilizado? Manda pra mim nos comentários que eu quero muito conversar com vocês sobre isso. E aquele detalhe, terminamos o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aquele like se você gostou, comenta aí com aquilo que eu pedi pra vocês, pra gente bater esse papo, pra gente crescer juntos e entender qual que seria a melhor forma de trabalhar. Eu, Rodrigo Raman, estou começando a olhar pra esse cara de uma forma diferente. Vamos ver se no próximo Dart Week vai acontecer logo mais. Eu já venho divulgar aqui a data, já fique de olho aí nas redes sociais. Eu já venho divulgar essa data. A gente traga esses conceitos novos aí, essa nova forma, vamos dizer assim, nova entre aspas, velha, né? Velha entre aspas, nova pra mim, pra gente trabalhar juntos aí nos nossos projetos, tá bom? Então é isso e nos vemos no próximo vídeo.